Bom dia para as meninas, bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho transforma a nossa vida. O Evangelho também, ele mostra quem nós somos. E ao mesmo tempo que mostra quem nós somos, ele mostra o que Deus faz em nós. O Evangelho mostra que nós somos pecadores e o Evangelho mostra que há perdão de Deus para nós. O Evangelho mostra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Evangelho mostra que Ele nos deu vida. O Evangelho mostra que nós precisamos dEle. E o Evangelho nos traz a presença poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, ao anunciar a sua morte, ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Evangelho diz que há um lugar preparado por Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo Evangelho anuncia a vinda do Espírito Santo. É aquilo que a gente chama de a descida do Espírito Santo. Isso acontece efetivamente no relato de Lucas em Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Existe uma movimentação sobrenatural de Deus para que a gente conheça o Espírito Santo. E a Bíblia vai falando tudo aquilo que o Espírito Santo faz. A gente precisa inventar o que o Espírito Santo faz. A Bíblia conta. Vou citar para vocês algumas coisas e você deve se lembrar de outras tantas. O Espírito Santo, ele consola. Nosso coração está triste, a gente chora, nós temos dores, e ao mesmo tempo que temos dores, o Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo, ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe-se lá o que é isso, né? A gente diz, meu Deus, deve ser muito difícil mesmo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Então, ele que nos ensina, nos mostra que nós somos pecadores. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. E a Bíblia nos ensina, a gente tem estudado nessa série Enchei-vos do Espírito, a respeito do Espírito Santo. Hoje, nós vamos ver mais um lindo capítulo dessa linda história do Espírito Santo na nossa vida. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 16. Abra, por gentileza, a sua Bíblia conosco, por favor. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, nós faremos juntos a leitura da palavra do Senhor para a nossa vida, a palavra de Deus para o nosso coração. Traga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, ainda que seja o seu tablet, seu smartphone, ainda é Bíblia. Pela graça de Deus, nós temos o privilégio de abrir a palavra. Gálatas, capítulo 5. Para a pessoa que está do seu lado, não entendeu Gálatas, capítulo 5. Fala para ela aí, Gálatas, capítulo 5. Versículo... Esqueceu o versículo? Ah, bom. Versículo de número 16. Em diante. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Podemos ler juntos? Podemos? Então, faremos a leitura juntos, por gentileza. Versículo 16. Digo, porém, comigo, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Olha o listão que vai aparecer aí. Não perca uma dessas palavras, hein? Fala alto, que é para a gente mesmo ouvir, tá bom? Vamos embora. As obras da carne são conhecidas e são... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu gosto dessa a próxima parte agora aí. Leia comigo. Eu contei quantos que eu já esqueci? 15.
Aí você abre essa lista. Então você foi lá e botou na lista lá. 1, 2, 3, 15. E coisas semelhantes a essa. Eu não posso nem encerrar. É o lugar que a gente coloca reticências, porque tem muito mais coisa por aí. Misericórdia. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Leia sem medo. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ih, esquentou, hein? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é não, eu falo o número, você fala o nome, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ponto. Foi 9, né? Queria saber se estavam atentos. Contra essas coisas não há lei. Seguindo comigo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Assim diz a palavra do Senhor. Olha só, veja comigo aqui na nossa tela, por gentileza. Versículo 16, 17 e 18, para a gente recordar, foram muitos versículos lidos, né? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavra linda, né? Linda de ser dita, a dicção tem que estar boa, senão a gente acaba atrapalhando, não é uma boa palavra para você falar durante o almoço, enfim, concupiscência da carne, um desejo intenso da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Algumas explicações sobre esse assunto, aqui na nossa tela para a gente acompanhar junto. Primeiro, não subestime a influência da carne contaminada pelo pecado. Seu desejo é nos afastar do Senhor. Caminhe comigo aqui, presta atenção. Existe uma contaminação da carne desde o jardim do Éden. Capítulo 3 de Gênesis, o ser humano pecou. O pecado feito lá no jardim do Éden, ele contaminou toda a humanidade. Então toda a humanidade é contaminada pelo pecado. A nossa carne, que é fraca, a nossa carne que milita contra o Espírito, ela está contaminada pelo pecado. E aqui há um alerta muito importante: não subestime o poder que a carne tem de influenciar a gente para aquilo que é o objetivo do pecado, nos afastar de Deus. Escuta só, consequência do pecado. O pecado faz separação entre o ser humano e Deus, consequência do pecado. O pecado, ele existe também com essa expectativa, ele é tanto resultado como ele gera isso na nossa vida, ele nos afasta de Deus. Então o pecado existe para nos afastar de Deus. Ninguém que esteja em pecado estará perto de Deus, ainda que possa fazer uso de discurso religioso, vestimentas religiosas, postura religiosa, comportamento religioso, mas estará afastado do Senhor. E não estou falando do ponto de vista físico, estou falando do ponto de vista espiritual. Não subestime. A carne, com todas as suas obras, ela se aproxima de nós e ela vai nos enredando. Isso é uma estratégia. Ela vai nos enredando de uma forma que a gente vai se perdendo nessa realidade espiritual, e até é possível que alguém se habitue, se acostume a essa prática. Por nós mesmos, nós não temos poder para resistir a ela, a carne. Por isso o Espírito habita em nós, unindo-nos a Cristo e nos capacitando progressivamente a andar contra os desejos da carne. Você e eu. Nós não temos condições de nós enfrentarmos os desejos da nossa carne. Nós precisamos de uma ação espiritual. Daí, Deus resolveu enviar o Espírito Santo também para que o Espírito Santo nos fortaleça. O Espírito Santo atua dentro de nós.
nos ajudando na luta contra a nossa carne. O Espírito Santo, ele percebe a nossa necessidade e ele nos faz fortes para enfrentarmos. A vitória sobre a carne não é uma vitória humana. A vitória sobre a carne é uma vitória espiritual. A vitória espiritual sobre a carne não é devido ao ser humano, por melhor que você seja, mas ela é resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Está dando para entender, meus irmãos? Então não tem a figura que é mais, que é menos. Todos nós somos absolutamente iguais. Entenda isso. Na igreja de Cristo, tá? Na igreja de Cristo não tem quem seja mais espiritual ou menos espiritual. Ou é ou não é. Não tem quem seja melhor ou pior. Nós somos absolutamente iguais. Então as tentações, elas vêm sobre todos nós. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nenhum de nós tem uma blindagem especial que é capaz de enfrentar uma dificuldade espiritual na sua vida e vencê-la por mérito próprio. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Logo, para vencermos as lutas contra a carne, eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Frase do lado de cá. Leia comigo. Andar no Espírito é uma vida de dependência contínua da sua presença e obra, na qual os afetos são reordenados. Deus opera e o crente responde. Você já deve ter ouvido a palavra santificação, já ouviu? Sabe definir santificação? Ajuda a pessoa que está do seu lado, ela não sabe o que é, e você vai ajudá-la. Pode ajudar. O que é santificação? Pergunta para a pessoa aí. O que você acha que é? Gente, pode falar até que seja uma heresia, tem problema nenhum, pode falar aí. Eu vou tentar ajudar aqui depois, né? Mas pode falar, o que você acha que é santificação? Tem pessoas que estão falando desde o começo, ou estão dando uma aula, ou mudaram o assunto. Olha, eu queria falar para você sobre santificação, inclusive, será que o almoço hoje podia ser... A santificação é uma ação que tem a ação de Deus e a ação do homem, do ser humano. O Espírito Santo atua dentro de nós e nos mostra, e nós encontramos o lugar do arrependimento. Quando uma pessoa peca, uma pessoa qualquer, essa pessoa pecou, ela agora passa a viver uma nova história. Ela percebe que aquilo é pecado. Antes, aquilo não fazia diferença para ela. Sabe aquela pessoa que era pipa voada? Sabe, né? Era pipa voada a vida inteira. Encontrou com Jesus, percebeu que aquilo que era feito continuamente estava errado. Apareceu um holofote, acendeu uma luz, e a pessoa diz, meu Jesus amado, isso está errado, eu não quero mais isso. Mas ela não tem forças para lutar contra isso, porque ela fez isso a vida inteira, fez isso muitas vezes. Isso deu prazer, deu alegria, projetou, deu glória. E a pessoa agora precisa viver uma mudança, uma transformação. Ela percebe que é pecado. Quem a conduziu a isso? O Espírito Santo. Acendeu o holofote e mostrou que estava errado, que era pecado. A essa pessoa, ela fica com uma convicção de pecado. Ela tem certeza que aquilo é pecado e dá nojo. Ela tem raiva. Ela quer romper com aquilo. Aí ela confessa. A confissão dela é fruto de um arrependimento. A convicção de pecados leva ao arrependimento. O arrependimento leva à confissão a Deus. E a confissão gera o perdão que vem da parte do Senhor. Então veja que houve uma ação tanto do Espírito Santo quanto do ser humano. Eu não posso orar para Deus e dizer assim, por exemplo, uma pessoa... Fala uma coisa errada aí, para eu dar um exemplo. Eu não quero dar um exemplo da minha mente, não. Uma coisa errada. Todo mundo desconfiado, olha aí. Todo mundo desconfiado. Se eu falar, o pastor... Bom, furtar. Aliás, em Caxias aconteceu uma coisa impressionante esses dias. Um assaltante foi assaltar. Não sei se vocês sabem que a profissão do assaltante é assaltar, certo? O assaltante saiu da casa de onde ele estava, pegou a sua moto
e for assaltar, porque fugir de moto é mais fácil que fugir de carro, e de bicicleta ou a pé. Ele para a sua moto em frente ao lugar que ele queria assaltar, o assaltante, tá? O assaltante para a moto em frente ao lugar que ele queria assaltar. Enquanto ele está assaltando, alguém furta a chave da moto. Foi isso, Ricardo? Você é de onde, Ricardo? Caxias. Furtou a chave da moto. Agora você imagine bem o que é a luta do assaltante. Gente, quando alguém diz que não está fácil para ninguém, eu começo a acreditar. Para pensar. O assaltante que sai de casa para assaltar, deixa a moto preparada, entendeu, Paulo? Ligada ali já, com a chavinha ligada, vai lá com o revólver para assaltar. Quando ele volta, a chave da moto não está mais ali. E olha como é que não se tem amigos como antigamente. O parceiro dele também, ó, se mandou. Percebeu o caos total, você leva você, fica contigo, eu vou me embora. E eu estou contando uma coisa que eu vi em vídeo. Não estou contando uma história que eu li. Eu vi o vídeo dessa história. Onde eu estava mesmo? Furtar. A gente sabe que furtar está errado. Aí, imagine bem, a pessoa diz assim, olha, Senhor, me livra desse hábito que eu tenho de furtar. E você passou, ele viu sua carteira pulando, pegou a carteira. Ai, Senhor, eu tenho que orar ao Senhor, mas eu tenho que fazer a minha parte. Se essa é a dificuldade dele, lute contra isso. Uma hipótese, uma pessoa que ela tem um problema dela gravíssimo é beber. Ela bebe que nem... Ela não bebe, ela entorna, entendeu? Ela desmaia, ela se embebeda, ela se embriaga. Quando se embriaga, ela briga, ela bate, ela faz uma série de coisas, certo? Essa pessoa não pode ir para um lugar que tem bebida. Se essa pessoa for almoçar com alguém e alguém pedir uma bebida, ele tem que dizer assim, ó, Deus te abençoe, me dá licença que nessa mesa eu não posso ficar. Correto? Correr. Por quê? Porque se ela ficar ali, ela é fraca. Então existe uma ação dupla, uma ação espiritual e uma ação humana. O Espírito Santo, ele me convence, ele diz que aquilo é pecado, ele acende o holofote. O Espírito Santo me mostra, e o Espírito Santo me leva a ter convicção de pecado. E, impulsionado pelo Espírito Santo, eu vou me arrepender, eu vou confessar e pela graça de Deus eu vou receber o perdão da parte dele. Amém, meus irmãos? Seguindo o texto. Leia comigo, por favor. Preparem. Estão prontos aí? Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Vai para a lista aí. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, iras, discórdias, dissensões, invejas, facções, invejas, bebedice. Ó, a bebida aí, ó. Glutonaria. Já viu alguém ser excluído de alguma igreja? Você foi excluído porque é glutão. O presbítero Paulo me contou que criou, no trabalho com os adolescentes, a regra dos 5 segundos, que é a regra do basquete, do arremesso do basquete, ao redor da mesa. Então a galera tinha a noite da pizza, botava a pizza lá, e ele gritava, regra dos 5 segundos, ou seja, pega e sai. Porque você sabe que tem gente que pega e ocupa aquela zona da quadra, se é que podemos chamar assim. Bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão, leia comigo, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A gente tem o hábito de focar, e é um hábito correto, a graça de Deus. Mas você acredita que tem gente que não acredita que Deus é justo, juiz? Você acredita que tem gente que acredita que Deus dá graça, mas não dá justiça? Você acredita que tem gente que acredita que Deus dá graça para mim e justiça para você? Você acredita? A Bíblia faz uma lista pesadíssima das obras da carne. E essa lista tem algumas sublistas. A primeira sublista tem a ver com a
desordem dos nossos afetos e do nosso corpo, que tem a ver com a sexualidade. Antigamente, as pessoas achavam que o pecado, quando diz assim, fulano caiu em pecado, era o quê? Sexo. Durante muito tempo, a questão da sexualidade era o pecado que atingia a igreja. Isso é falta de leitura do texto de Obras da Carne. Mas isso não quer dizer que a gente deve subestimar o poder da sexualidade para nos arrancar da presença de Deus. Por quê? Porque Deus criou o sexo, e a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Deus criou a sexualidade para que ela seja sadia e ela seja realizada no casamento. Tem um autor maravilhoso, você deve ter lido alguma coisa dele, chamado Max Lucado. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo numa ocasião, e eu perguntei para ele sobre a questão sexual no casamento. Dessas frases que ele cria, ele disse que o sexo é o presente de Deus para o casamento. A gente dá a panela, a gente dá, né? Aquela lista, né, que as pessoas fazem, faqueiro, o faqueiro então, Deus abençoe. Não é verdade? Só que Deus deu o sexo para o casamento. Não é para ser realizado fora do casamento, portanto, nem antes, nem fora. Durante o casamento. Mas tem gente que quer no namoro casar e quando casa não namora. Se é que você me entende. Estou usando linguagem figurada. Há crianças no recinto. Mas você está me entendendo. No namoro, quer casar. Quando casa, não quer namorar. 3 palavras. Prostituição, impureza e lascívia. Vamos falar comigo? Prostituição, impureza e lascívia. A palavra ali para prostituição é a palavra porneia, que é facilmente entendida de onde vem pornografia. Ela tem a ver com impurezas que são ou imoralidades sexuais. Ela tem a ver com qualquer coisa que esteja nos arrancando do lugar certo para a nossa sexualidade. Alguém pode dizer, pastor, pelo amor de Deus, prostituição é quando a pessoa se vende. Tem gente que se vende por dinheiro. Tem gente que se vende por afeto. Tem gente que se vende porque o outro diz que ama, diz que gosta. Ou ainda tem gente que se vende porque alguém pede uma prova de amor. Ou tem os malandrões de plantão 171, inclusive gospel. A gente se ama mesmo. Nós vamos casar. Qual é o problema da gente já? E ainda tem o perigo da safadeza que pede um test drive. Que vai dizer, será que há entre nós compatibilidade? E o pior de tudo, posso dizer o pior de tudo? Tem gente que cai. Quando eu trabalhei com adolescentes, durante muitos anos, eu ensinava, orientava. Se quer isso, porque não te ama. Ai, mas disse que me ama, que me ama. Não te ama, nada. Não te ama, não. Quem ama, espera. Quer uma prova mais linda de amor do que essa? A pessoa pode até dizer, vou usar uma linguagem que tem a ver com Homem-Aranha, o filme. A pessoa está subindo pelas paredes. Homem-Aranha. Criança no recinto. Uma linguagem, se é que vocês me entendem. E apesar disso, a outra pessoa espera. Prostituição está na lista que vai levar a pessoa para o inferno. Meus irmãos, a um lado da igreja que está incontrolável. Esse assunto está mexendo. Eu estou impressionado. Você vê que eu vim para o lado de cá, não vem? Eu estava lá, não estava? Aí eu vim andando para o lado de cá, dar uma parada aqui para ver se o lado de lá descansava. Vamos ver se vai acontecer uma coisa do lado de cá agora.
Segunda palavra, a palavra impureza, falta de pureza moral. Para o meu WhatsApp, ninguém manda pornografia. E para o seu? Dá uma avaliada, pensa aí. Estou falando do meu. Ah, pastor, mas também vou mandar para o pastor? Está me zoando, né, Rev? Qual é? E por que podem mandar para quem não é pastor, mas é crente? A pessoa errou e te mandou uma mensagem lá pornográfica. Antigamente isso é um assunto para homens, curioso, né? Mas hoje em dia homens e mulheres mandam, veem, acessam, compartilham. O que você como cristão faz? Você pode dar um bloco na pessoa, já de cara, rompendo em fé, mas você é uma pessoa mais maleável. Você diz, não vou dar um bloco logo, eu vou mandar uma mensagem diretamente para essa pessoa. Tenho a impressão que você mandou para a pessoa errada. E você rompe com ela. Eu vou te contar uma história. O camarada estava evangelizando pós-carnaval, na escola. 3 amigos evangelizando o cara. E o evangelizado olhou para um dos evangelistas e disse, peraí, eu estou te reconhecendo. Aí um dos evangelistas disse, não, eu estou andando por aí. Não, peraí. Eu estou reconhecendo você do carnaval. Não. É que eu sou parecido com muitas pessoas. A pessoa disse, não, peraí. Eu vi você no clube no carnaval, pulando o carnaval ontem. Aí o evangelista disse o quê? Aquele foi o velho homem. Cara, ontem. Às vezes você tem que dizer, olha, eu aceitei até hoje, mas de hoje em diante eu não quero mais. Porque você não quis dar uma desfeita, hoje em dia você não pode dizer mais nada, as pessoas estão todas cheias de não me toque, é todo mundo muito sensível. Não, você não quer receber. Não quer receber, não receba. Mas no grupo aqui o pessoal manda sair do grupo. Seja corajoso, corajosa. Que história é essa de ficar recebendo esse negócio e achar que é isso aí mesmo? Quer ver outra coisa? Linguagem. O carioca é um ser humano a ser estudado pela NASA. Porque o carioca fala coisas diante dos seus filhos que não poderia falar diante de ninguém. No passado, não havia internet, mas os meios de comunicação, os principais meios de comunicação, televisão e rádio, por exemplo, não se usava falar palavrão. Hoje em dia, por conta da internet que é feita dentro da nossa casa, né, todo mundo pode criar conteúdo, apareceu essa história. Existe um monte de gente que fala palavrão, a gente vai acostumando, a gente entra num looping dessa história. Não! Porque esse é o tipo de impureza, falta de pureza moral que pode ser aplicada, e mais ainda aqui, no pensamento. Agora, um papo reto entre nós aqui. Posso falar? Olha só. Obrigado. Aquilo que você assiste te alimenta a mente. Teu cérebro e o meu cérebro não sabem a diferença se é verdade ou se é mentira, se é você ou se é outra pessoa. Ou seja, quando alguém assiste, tem acesso à pornografia, isso vai erotizar a sua mente. A discussão tem sido erotizar as crianças. A gente discute, isso não pode, criança não pode assistir isso aqui, fecha o olho da criança, fecha ali, a gente faz tudo, mas olha só, erotizar a criança é um problema seríssimo, mas erotizar a sua mente também é. Quando você erotiza a sua mente passa a vagar por essas vielas horrorosas e perigosas. E as consequências existem. E a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus aqueles que estiverem em pureza alimentada na sua mente. E a terceira, que tem a ver com isso, é a palavra lascívia, que é uma sexualidade desenfreada, libertinagem. Porque, em geral, a sexualidade ela não tem freios. Quando você para pensar, vou ver como é que eu vou falar. Entendedores entenderão. Me ajudem aqui, por gentileza. Isso, também. Está dizendo que vem coisa aí. Tem gente que começa no vínculo humano com humano e depois vai para o mundo animal. Como?
Tem gente que tem desejos por quem está vivo e por quem não está. Eu estou me esforçando, tá? Para falar sem ser muito explícito por motivos óbvios do nosso público. A gente precisa entender que essas coisas levam a essa impureza desenfreada. Por quê? A impureza, ela não tem freio. Você acha que vai dar 2 passos. Só que quando você dá o segundo, já deu o terceiro. Segunda lista. Não sei se é mais leve, mas essa é mais quente também. Tem a ver com idolatria e tem a ver com feitiçaria. A idolatria é você colocar alguém no lugar que é exclusivamente de Deus. O lugar é de Deus, você coloca alguém. Mas você pode botar alguma coisa. Por exemplo, a gente pode colocar o dinheiro no lugar de Deus. Uma música antiga, não sei se vocês conhecem, que são todas pessoas jovens aqui, que dizia assim: eu só confio no Senhor, que não vai... Eu já também não sei se é a primeira parte, segunda voz, segunda voz, mas é mais ou menos assim: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. É por aí, certo? Eu canto isso. Eu só confio no Senhor. Mas o din-din, se não tiver na conta direitinho, se tiver no azul, no vermelho, eu confio no Senhor. Não, eu estou confiando no dinheiro. Eu preciso colocar o dinheiro no lugar do dinheiro. O dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus. Isso é tão sério que Jesus disse assim: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ou você há de amar a um e odiar ao outro. Mas, eventualmente, a gente coloca. Sabe o que a gente pode colocar? Uma pessoa. E não estou falando de uma santa, de um santo, não. Estou falando da santa que você ama, do santo que você ama, seu marido, seu filho, seu pai, sua tia, qualquer coisa, qualquer pessoa. E a gente coloca no lugar de Deus, ou seja, se essa pessoa não existir, eu morro. Idolatria. A segunda palavra, a palavra feitiçaria, ela tem a ver com práticas ocultistas, com aquilo que não agrada a Deus. Eu não sei, mas no passado tinha crente que adorava horóscopo. Ai, reverendo, poxa vida, eu não saio de casa sem saber o meu número da sorte. E tem gente que finge, faz o número da sorte, 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, não, eu vou ali na cartomante. Eu não acredito nisso. Por que vai? Não, eu gosto de búzios. Vou jogar búzios. Você vai lá e joga búzios para mim. Ai, pastor, eu estava andando na rua, de repente apareceu uma cigana. Ela disse: deixa eu ler sua mão. Aí o que você fez? Ah, eu dei, né? Terceira etapa. Desordem dos afetos em relação ao próximo. Curiosamente, começa na impureza sexual, depois coloca a questão do nosso relacionamento com o Senhor, e termina, ou quase acaba essa lista, com inimizades, contendas, que é porfia, brigas, ciúme, que você já sabe o que é, ira, explosão de raiva, discórdia, egoísmo, ambição de ter a sua opinião prevalecendo sobre a outra, dissensões, divisões, facções, partidos. E aqui traz um alerta muito interessante, porque tem a ver com aquilo que a gente lida, da maneira como a gente lida com o outro. E aí a pessoa diz: eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, eu amo Jesus. Te odeio, miserável, sem vergonha. A Bíblia esclarece como é que existe uma pessoa que diz que ama a Deus e odeia seu irmão. Esse aí não ama a Deus, não conhece a Deus, não é de Deus. Existe uma série de problemas relacionais que são criados por conta das obras da carne. E a Bíblia vai nos ensinar que quem vive com inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções no relacionamento interpessoal, não vai herdar o reino dos céus.
Graças a Deus, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é quem? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Há um relato claro para a nossa vida de que nossos relacionamentos interpessoais são sérios, são importantes e devem ser considerados diante de Deus em oração. Reverendo, você está dizendo isso, eu não conheço a minha sogra. Aquela cobra coral. Ela ainda tem um negócio, como é que chama aquele negócio que coloca atrás? É essa cobra que dá um negócio atrás? Hein? Cascavel. Aí, vários especialistas em sogra. Viu só? Joguei para ver se ia, né? Joguei. E ela, como é que é o nome daquele negócio que põe entrar? Agora, sério, Quiso? Não, mas o nome... Chocalho. Obrigado pelo quiso, mas eu vou ficar com chocalho, né? Porque toda sogra chega com chocalhozinha, não chega sozinha. Bom, estou falando da cobra, né? Ah, tá. Aí você tem um relato de pessoas que dizem assim, eu até acredito que elas têm razão de ter problema de relacionamento com aquela pessoa. Tem razão, porque realmente não é fácil. Tem pessoas que não são fáceis. Tem ou não tem? Conhece alguém que não é fácil? Está aqui, presente? Olha bem, olha no espelho. A gente precisa aprender que isso é importante para Deus. Para Deus. Cuidado com a sua carne. Comparação, desordem dos afetos em relação ao sucesso do outro, inveja. Adoro aquele texto que diz assim, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Quando a pessoa chora, eu me alegro, quando a pessoa se alegra, eu choro. Tem gente que é assim, é ou não é verdade? A pessoa está ali, você sabe, duas amigas de infância, filhos da mesma idade, aí chega a amiga, amigo, preciso contar um negócio. Meu filho passou para o ITA. Aí ela, ITA? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um dos vestibulares mais difíceis do país. E o meu filho não consegue entrar na faculdade particular. Ai, estou tão feliz com você, amiga. Muito feliz. Que lindo, olha, estou me alegrando com você. Olha como eu estou feliz com você. Duas amigas, só tem amigas hoje. Duas amigas, ambas aguardando a bênção de Deus para o casamento. Ambas aguardando. Uma sai, passa uns dias, volta e diz, olha, preciso te contar uma coisa. Conheci um homem maravilhoso. Sério? Como é que ele é? Crente, bonito, sarado. E eu sei que você é pessoa rico. Eu sei, é o combo. Olha só. Olha, primeiro é crente, tá? Não começa pelo rico, não. Crente, bonito, sarado e rico. Combo. Irmã, essa pessoa não existe. Isso é um dorama que você está assistindo e que você olha a pessoa no dorama. Eu e Flávia estávamos assistindo um dorama ontem. A menina foi atropelada por um caminhão. E eu, com a Flávia, eu vejo a mesma cena várias vezes, porque ela sai, depois ela volta. Eu não vi essa cena ainda. Aí eu reparei 3 vezes, eu vi a mesma cena, a menina é atropelada por um caminhão. Quando ela para, a pele dela é de pêssego. A Flávia, olha como ela foi atropelada e está plena. Filho do céu, esse atropelamento é na Coreia, não é, amor? Atropelamento na Coreia, onde já se viu isso aí? Aí a amiga conta, olha, apareceu para mim, pai rico, disse, ai, que legal. Ótimo. E as nossas viagens? Agora não vai dar mais, né? E os nossos passeios? Também não vai dar mais. A gente podia tomar um cafezinho. Aí ela ouve a resposta que todo carioca dá. Vamos marcar. Volta para casa alegre. Inveja. Inveja, obra da carne. Para terminar, a lista é grande, né, gente? A lista é grande. Bebedice e glutonaria. Assunto mais fácil de falar. A pessoa
bebe, ela entorna, ela se embriaga. A Bíblia é clara quando fala sobre embriaguez. A Bíblia esclarece que a embriaguez ela é contrária à palavra do Senhor. E a gente já sabe disso. Glutonaria é uma coisa que a gente talvez não saiba muito bem. A gente coloca em prática mais isso. Mas glutonaria é quando eu tiro do outro para colocar no meu prato. Imagine bem, a pessoa está lá, a mesa está posta, eu começo a tirar do seu prato para colocar no meu prato. No seminário, eu fiz o seminário em internato. A gente orava de olho aberto e com as mãos, impondo as mãos. Especialmente no dia que tinha carne, porque era linguiça, tal, salsicha. No dia que tinha carne, era o prato aqui na frente, olho aberto, Senhor, muito obrigado por essa alimento, em nome de Jesus. E tinha que ser rápida a oração também, entendeu? Em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque sempre tinha alguém para zoar, mas às vezes a carne ia e não voltava, ela ia e não retornava. Então, todas essas listas, elas são claras para nós, embora a gente foque mais na graça. E é verdade, mas a graça não substitui a justiça. Elas andam, vou usar uma expressão redundante, conjuntamente juntas. Veja comigo essa frase aqui, ou esse texto aqui na nossa tela. As obras da carne são manifestas e a palavra adverte que a prática contínua e não arrependida delas, como estilo de vida, revela que a pessoa não herdará o reino de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você já nos encontramos naquela lista lá em algum instante. Não herdará o reino de Deus aqueles que têm a prática contínua, aqueles que se alimentam disso, aqueles que não se arrependem, aqueles que não mudam de vida, aqueles que não têm uma mudança. Não dá para a gente ficar na nota 10, porque nós somos alunos que não somos excelentes alunos, somos bons alunos, não somos excelentes. A gente tira 9,5, 9,8, 10. A questão toda é a prática contínua, é a pessoa que não se arrepende, a pessoa que se habitua, a pessoa que tem uma aliança com o pecado, é um pecado de estimação, é o pecado da vida, é o pecado que acompanha, é uma obra da carne que não é arrancada da sua existência. Em nome de Jesus, hoje é dia de arrependimento e de mudança para a glória dele. Amém, meus irmãos? Vamos continuar o texto para encerrar. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo de Deus vai atuando dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele vai agindo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudando a lidar com as nossas fragilidades. Eu tenho mais dificuldade nessa área, você tem nessa outra área. E a gente vai entendendo claramente que a gente precisa da ação do Espírito Santo de Deus. Você não é capaz de enfrentar as obras da carne sozinho. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Por isso que você vai orar: Senhor, encha-me com teu Santo Espírito. Porque quando Ele habita dentro de nós, Ele vai arrancando todas essas sujeiras da nossa vida. Ele vai nos colocando um coração, uma vida cheia desse amor que vem da presença dEle, dessa alegria que não depende de mais nada, dessa paz que excede a todo entendimento e tantos outros resultados desse fruto do Espírito Santo na nossa vida. Veja comigo essa frase. O Espírito Santo produz em nós um fruto que ele é orgânico e é unificado, transformando nossos afetos ao longo da caminhada, não por coerção externa, mas por uma transformação interior. Você crê nisso, meus irmãos? Amém? Vamos ler juntos mais uma vez? Diz aí a palavra do Senhor, o que é que ela nos ensina? O Espírito Santo, na outra mesmo, onde está? O Espírito Santo produz em nós um fruto orgânico e unificado, transformando nossos afetos ao longo da caminhada, não por coerção externa, mas por uma transformação interior. Na Igreja Presbiteriana das Américas, nós não temos os fiscais da vida alheia. Existe um departamento da vida alheia, chamado DIVA, Departamento de Informação da Vida Alheia, que muitas pessoas sabem como é que funciona. Ele funciona muito em condomínios. Entendeu? Pode observar, deu algum grito, aparece alguém atrás da cortina para dar uma olhadinha. É ou não é? Quem dá conta da sua vida a Deus é você. Quem dá conta da minha vida a Deus sou eu. A função ministerial é explicar,
é aplicar. Hoje, quando o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, nós somos impulsionados por Ele, não por uma coerção externa. Não tem ninguém tomando conta da sua vida. É algo interno. É a transformação real e verdadeira operada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Último texto. Vamos ler juntos aí na tela. Leia comigo. E os que são de Cristo já... Eu sei que é difícil ler esse texto, mas pode ler comigo mais uma vez? Os que são de Cristo, Jesus, com suas paixões e concupiscência. A mesma palavra lá do começo, lembra? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Coloca na tela a nossa última imagem. O cristianismo é um caminho que se apoia em um fato já consumado. Leia o que está destacado. Os que são de Cristo já crucificaram a carne. Olha para mim. Os que são de Cristo já crucificaram a carne. Crucificar. O que isso te lembra? A gente pega a nossa carne e leva até a cruz. Não existe evangelho sem cruz. A gente leva até a cruz. A minha carne está crucificada com Ele. Não é que você seja perfeito, você não é, eu não sou, nós não somos. Mas você vai pegar a sua carnezinha que está fraca, a sua carnezinha que milita contra o Espírito, vai levar até a cruz. Vai dizer, Senhor, aqui está a minha luta, aqui está a minha batalha, porque esse é o princípio que aqui está estabelecido. Os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com Ele. Não adianta. Eu tenho 357 anos de igreja. Eu já cantei no coral com Abraão, Isaac e Jacó. Eu fui da SAF com Sara, da SAF com Raquel, da Sara com Rebeca, lá no Antigo Testamento. Não adianta. Ou você já pegou a sua carne e a crucificou, ou nada disso vai adiantar. Não tem carteirinha, não tem discurso, não tem evangeliquez, é você e Deus. É você e Deus, diante dele, Senhor, eu quero crucificar a minha carne e este é um ato feito todos os dias. A minha fraqueza é a inveja. Eu vou pegar a minha inveja e vou colocar na cruz de Cristo. A fraqueza é a prostituição. Pega a prostituição, vai botar na cruz de Cristo. Minha fraqueza é bebedeira, vou botar na cruz de Cristo. Seja qual for a obra da carne ou as obras que te atingem, leve para a cruz de Cristo. Porque o pressuposto básico é os que são de Cristo, já crucificaram e vão fazer a crucificação da sua carne continuamente em nome de Jesus. Segundo, se a vida no Espírito é porque o Espírito a deu, Ele nos regenerou. Eu nasci de novo. Eu estava morto em meus delitos e pecados, mas agora eu nasci de novo. Deus me deu vida. E é uma vida em abundância. Não uma vida medíocre. Crente medíocre, mais ou menos. Mal ora. Mal lê a Bíblia. Mal adora o Senhor. Mal prega o Evangelho, mal serve na igreja. Que crente é esse? Não, Ele me deu vida. Estou vivo. Eu estava morto, agora eu estou vivo. Comigo acontece assim. Eu estou com uma dor e tal, eu fico meio incomodado. Quando a dor passa, eu fico rompendo em fé. Sabe como é que eu saí da minha primeira sessão de quimioterapia? Dançando. Péssimo. Mas a minha alegria era incontrolável. Eu saí dançando. Por quê? Porque a solução começou, a saúde veio, Deus estava cuidando de mim, alegria. Eu estava morto em meus delitos e pecados e Jesus me alcançou. Jesus te alcançou, Jesus mudou a sua vida, a sua história. Não viva como um crente mais ou menos, viva como um crente que tem uma vida em abundância, feita pela graça do Senhor em nome de Jesus. Por fim, meus irmãos, leia comigo. A Bíblia nos ensina, não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos e invejando-nos uns aos outros. A vida no Espírito também se prova nas relações dentro da igreja, não apenas na luta interior contra a nossa carne. Chega de divisão. Na sua casa,
no seu trabalho ou na igreja. Você é quem vai levantar a bandeirinha da paz. É você. Não tem essa história, não, se não chegar para mim, pedir perdão, rolar no chão 3 vezes, para a direita, para a esquerda, eu não perdoo. Você, crente em Jesus Cristo, é crente em Jesus Cristo, é crente? Você que levanta a bandeira da paz, ainda que o outro tenha feito coisas terríveis a você. Isso é dentro de casa, na família, isso é dentro do condomínio, você que adora uma briga no condomínio, é no seu trabalho, no seu dia a dia, lá no futebol, lá na academia e na igreja. Na igreja não tem anjo, na igreja nós somos the chosen, mas não somos anjo. Nós precisamos muito da graça de Deus. E o que nós vamos pedir a Ele é que assim Ele faça na minha vida. E você ora pela sua vida, eu oro pela minha vida, e nós oramos pela vida uns dos outros, em nome de Jesus, amém? O time de adoradores vai estar aqui na frente, cantando, enquanto eles estiverem cantando, deixe o seu lugar e vem. Pode vir agora, vem logo para a gente adiantar. Deixe o seu lugar e vem, porque eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua saúde, quero clamar ao Senhor para que a bênção dEle alcance o seu coração. Se você tem algum pedacinho de carne, que você precisa crucificar o Senhor e quer ter um ato hoje, diz, Senhor, eu quero crucificar a minha carne, eu quero apresentar diante do Senhor, faça isso com coragem, faça isso para a glória de Deus, faça isso definitivamente, em nome de Jesus de Nazaré. Oramos, Espírito Santo de Deus, encha as nossas vidas, encha-nos do teu poder, da tua mensagem, joga um holofote, mostra aonde estão os nossos pecados, onde a carne tem gritado mais forte, onde a carne tem ordenado. Deus amado, em nome de Jesus, nós crucificamos a nossa carne em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Espírito Santo de Deus, frutifica dentro de nós. Frutifica dentro de nós. Nós precisamos, nós dependemos desta ação do Espírito Santo para também darmos a nossa resposta. A santificação é essa ação que tem também a participação humana no processo. E nós queremos dizer que nós não queremos viver longe do Senhor. A nossa luta é pesada, não é fácil, mas não estamos sozinhos, estamos com o Senhor. E nós não seremos tentados além das nossas forças. Com a tentação, o Senhor também nos dá o livramento. Cremos nessa verdade da Tua palavra e oramos assim em nome de Jesus. Oramos pelos enfermos, Pai, que sejam abençoados com saúde em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela Maria Luísa, que o Senhor a abençoe na cirurgia.
oramos pela Carmen, oramos pela Marcela, que a bênção da saúde repouse sobre esses irmãos e sobre tantos irmãos amados em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por consolo, a família do Elias e da Ellen, a sua irmãzinha Mary, chamada à presença do Senhor a esta hora, a família reunida, no momento de dor, gera consolo e conforto do Teu Espírito, ó Deus amado, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo milagre da sexta-feira, quando a Márcia Branquinho recebeu alta. Louvado seja o nome do Senhor, que agiu de forma poderosa e maravilhosa. Nós te glorificamos por esta grande bênção. Entregamos a nossa casa nas Tuas mãos, nosso trabalho nas Tuas mãos, tudo nas Tuas mãos. E as bênçãos que nós estamos buscando, nós entregamos nas Tuas mãos e já recebemos com ações de graças e alegria, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.